Mário era homem da roça, trabalhador, forte, como só um homem que pega todo dia no cabo da enxada poderia ser. No alto dos seus 1,92 de altura e quase 100 quilos, se dizia o homem mais valente da região. Poucos eram aqueles que teriam coragem de entrar numa briga com Mário. Contam que em uma noite de São João, após ter vencido dois em uma luta, sua mula de estimação empacou no caminho do sítio em que morava, e que o mesmo, já tomado por algumas várias doses de caninha de alambique, ainda de sangue quente da luta, foi carregando a mula até em casa. Isso é o que o povo conta. O que Mário tinha de convencido tinha de mulherengo. Já até falou que já foi para a cama com mais de 200 mulheres, e que era homem para uma noite inteira de ousadias. E acho que foi em uma dessas aventuras que ele quase se lascou. Domingão de sol, lá ia ele, short apertado, sem camisa, para bater seu babá. Era a atração das mulheres. Fazia um gol aqui, outro ali, atropelava outro cá, peitava outra acolá. Era o dono do jogo. E realmente quase sempre o time que ele jogava ganhava. E por isso ganhava sempre muita cerveja nas inúmeras apostas que fazia antes do jogo. E foi no derrame desses de cervejas que a trama começou a se desenrolar. Quando bebia Mário, que já era nada modesto, desandava a contar vantagens, o que para muitos era motivo de gozação, mas para alguns era motivo de inveja, afronta, e um desses era o senhor Azevedo, o seu Zefinho como queiram, o dono do único matadouro da cidade e criador de algumas cabeças de gado, homem rico, calado, de poucos ou nenhum amigo, magro, pálido que nem cera, parecia sempre estar doente, embora houvesse época que o mesmo demonstrava uma disposição que causava dúvida sobre o motivo do mesmo. Porém, após alguns dias a aparência de convalescença retornava. Vivia em sua propriedade, a maior da região, onde vivia isolado com sua segunda esposa, moça de 26 anos mais nova que ele, já que os filhos, todos já adultos, tinham se casado ou estavam na faculdade na cidade grande, e não aceitavam tal relação. Seu Zefinho tinha uma bronca com Mário, por desconfiar que o mesmo andava se engraçando com sua esposa, e nesse dia, ele e Mário estavam no mesmo local, sendo que Mário já estava bêbado e começava a contar suas histórias. Quando chegou o assunto mulher, seu Zefinho se aproximou e prestou mais atenção ainda no amigo falastrão. Incomodado com tanta soberba, perguntou para o outro se ele não tinha medo dos maridos dessas mulheres todas, o que prontamente foi respondido. Não tenho medo de homem nenhum, ou de qualquer outra coisa que ande ou rasteje por esse mundo de meu Deus. Seu Zefinho ainda indagou que nem tudo que ande ou rasteje por esse mundo são coisas de Deus, que até os tementes a Deus podem se encontrar com bênçãos ou maldições do tinhoso. Mas o outro também tinha resposta para essa. Não existe bênção que se esvaie, ou maldição que não seja quebrada. Ouvindo isso, seu Zefinho foi embora, tinido de ódio. Como alguém poderia não temer as maldições do demo, as injúrias que se escondem pela noite, a sina que aguarda cada um numa dobra de esquina? Ele já tinha sido assim, e hoje ele sabe que até aquele que se levanta todo domingo para assistir à missa e guarda a sexta-feira santa e quaresma pode ser arrendado pelos descaminhos da besta. Antes de sair, Zefinho mandou que Mário tomasse cuidado com as altas horas e com a luz que guiaria seu caminho até em casa. Como Mário não era nenhum gênio, não entendeu o recado e deu pouco caso. Afinal, o que um nanico raquítico poderia fazer contra ele? Alguns amigos ainda o alertaram que poderia ser alguma ameaça, dor de corno, mas ele nem se importou e continuou a beber. Já eram 23 horas, quando a última garrafa foi devolvida ao balcão e a conta foi pedida. Mário nem precisou coçar o dedo, pois todas foram da aposta ganha. Despediu-se dos amigos e seguiu a caminho de casa com alguns amigos que iriam para a mesma direção. Aos poucos, cada um foi tomando rumo de casa, e ele, como era o que morava mais longe, ficou só. Nem lembrava do conselho, a ameaça de Zefinho.
Já passava da meia-noite. A lua ia alta no céu, amarela e redonda, deixando o caminho que não havia iluminação elétrica muito bem iluminado. Seria uma caminhada de mais ou menos 1 hora e meia, até a chegada do sítio em que morava, coisa até apreciada, pois assim deixaria as cervejas pelo caminho em algumas paradas para dar o alívio na bexiga. Tudo foi normal sem contratempo. Chegou em frente ao portão do pequeno sítio em que morava. Notou que os cachorros dos vizinhos estavam agitados e latindo muito. E foi quando chegou próximo de casa que notou alguém deitado, se debatendo em frente à sua porta. Parecia estar passando mal. Ao se aproximar, notou que era alguém conhecido, que era Zefinho. Porém, parecia maior, gemendo, grunhindo, como se tivesse sentindo muita dor. A maldade não veio de imediato, tanto que ele chamou o amigo para saber o que se passava. Zefinho, o que está acontecendo? O mesmo não respondia. Zefinho, o que foi, companheiro? O homem no chão olhou para Mário sem dizer nada e continuou se batendo no chão. E Mário poderia jurar que tinha visto 2 olhos amarelos quando o homem olhou para ele. Os grunhidos já pareciam urros, e um forte cheiro de esterco de cavalo começou a ser notado. Parecia que o homem estava se esfregando em esterco de cavalo. Nesse momento a ficha ainda não tinha caído, mas a raiva havia chegado, e Mário então esbravejou. Zefinho, levanta daí, sujou minha porta toda de esterco, tá doidando o homem? Foi aí que o esquisito aconteceu. O homem levantou grunhindo, feito capeta, e olhou para Mário de um jeito que fez o valentão gelar. Era Zefinho, e ao mesmo tempo não era, pois Zefinho tinha no máximo 1,60 de altura, e o bichão que ficou de pé em frente ao Mário era maior do que ele. Roupa rasgada, cara esticada, baba na boca, era o retrato do demônio. O bicho olhou para ele e desabalou a correr, quebrando cerca. Na passagem deu um tapaço na pobre mula de estimação, que quebrou o pescoço da bichinha. Na porta do sítio estava lá o Mário, com seus 1,92 de altura e quase 100 quilos, todo urinado de medo. No mesmo dia, pela manhã, o matadouro da cidade foi fechado e o maior sítio da região foi à venda. Seu proprietário nunca mais foi visto. Uns dizem que foi por vergonha, já que a mulher foi uma das muitas que Mário traçou, mas 2 pessoas sabiam o porquê. Um era que Mário, depois do acontecido, mudou da água para o vinho, e sua avó, que procurada pelo neto para contar o fato da madrugada passada, contou sobre suas desconfianças. Ela era moradora antiga da região, e causos como esses de vez em vez aconteciam. Ela disse que ele sem querer tinha desencantado um lobisomem, que quando você chama o nome do desinfeliz 3 vezes, quebra o encanto, e que por vergonha daquele que o desencantou, quase sempre a pessoa que sofre da sina foge da região, que por ser praticamente vizinha do sítio de Zefinho, lembra que uma vez, ele, Zefinho, ao sair de casa à noite para caçar jaguatirica, foi atacado por um bicho que ele dizia ser maior que um urso. Ela mesma foi chamada para rezar no homem, que já se fazia moribundo, que dormiu nos braços da morte, e no outro dia já estava forte como um garrote, que sempre em dia de lua cheia o rosto corava. A vigorosidade se apresentava, mas, quando a lua minguava, ele minguava junto. A velha também percebeu que sua esposa em certas épocas, sempre na lua cheia viajava, retornando só em outra lua. Animais da região sumiam e que com o tempo paravam de sumir. Porém, às vezes ouvia os berros de bois e vacas da criação de Zefinho durante a noite. Parecia até que ele tinha 2 criações, uma para comercializar e outra para consumo próprio, mas que nunca imaginou que seria esse tipo de consumo, e que na noite do acontecido o neto tinha dado muita sorte, pois como era dia santo, estava acontecendo uma procissão que em primeiro lugar foi na casa do infeliz, que recebeu o povo muito mal, como se tivesse incomodado. A procissão depois se dirigiu até a casa do caseiro, ficando lá até às 11 horas. Sendo assim, o bicho não conseguiu se transformar, pois as orações, rezas e a imagem de Nossa Senhora seguraram a mandinga do lobisomem,
Se não fosse isso, o bicho já transformado é que estaria esperando por ele. Zefinho nunca mais apareceu. Mário passou a ser homem sério e ainda mais trabalhador do que já era. Não perdia uma procissão em dias santos. E até hoje, antes de abrir o portão do sítio, repara bem se nada tem de errado e ora para a proteção da sua casa, porque vai lá saber, até mesmo aquele que teme a Deus, vai às missas e respeita as novenas, pode ser visitado pelas enconjuras do diabo. Boa noite.